Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SOS Cast. Eu sou Mariana Almeida, criadora do perfil SOS Amor Próprio no Instagram. E hoje, mais uma vez, eu trouxe uma convidada maravilhosa aqui. Gente, eu conheci essa mulher recentemente, tô acompanhando ela recentemente nas redes sociais, mas já virei fã de carteirinha. Tenho certeza que vocês vão amar e muitos de vocês já conhecem. Hoje a gente vai falar sobre a sutil arte de ser você mesma. Às vezes a gente se prende pelas opiniões dos outros, ou às vezes a gente se prende, a gente acaba não sendo nós mesmas, pensando no que os outros vão falar, como que as pessoas vão reagir. E essa mulher, ela veio para quebrar todos os padrões. E eu quero apresentar ela para vocês. Eu falo com Maria Raffart. Seja muito bem-vinda, Maria. Mariana, que fofa, gente. Mas ela, além de inteligente, é fofa, é linda. Pronto, Obrigada. Agora é a batalha de confete aqui. Adorei. Maravilhosa. Adorei. Seja bem-vinda, Obrigada, é um prazer, querida. é uma Muito honra obrigada. ter você aqui. Prazer é meu. Não mediu esforços, veio lá de Curitiba, gente. Então, ó, já vou adiantar pra vocês que hoje vai ser babadeira, tá? Então a gente vai começar aqui, olha, Maria, eu quero que você comece contando um pouquinho da sua história pra gente, pra quem ainda não te conhece. Da onde que surgiu a Maria? Como que você resolveu fazer psicologia? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, de maneira bem resumida, eu acho que eu deixei de chorar para vender lenço. Mais ou menos isso que me aconteceu. Eu sou formada em Direito. Enquanto advogada, eu passei por uma situação de divórcio que me machucou bastante. E eu fiz várias anotações porque eu procurava livros de autoajuda e não encontrava nada específico. E fazia anotações para mim mesma, para minha própria cura. Depois que eu estava já bem, eu vi que eu tinha uma gaveta cheia de papeizinhos que eu juntei e transformei num livro. Esse livro resultou no quê? Foi um livro que até, na época, foi em 98. Ele fez um relativo sucesso. Aí, esse livro resultou em várias entrevistas. Foi o seu primeiro livro? Foi meu primeiro livro. Aí, depois disso, dessas entrevistas, eu fui convidada para participar de programas de rádio, de televisão, essas coisas. E aí, o meu livro foi parar na prateleira de psicologia das livrarias. Uau. E aí eu disse, se isso não é um chamado, eu não sei o que é. Nossa, e aí eu que entrei para estudar psicologia com 39 anos de idade. Já começa uma outra coisa assim, também diferente, de quebra de paradigmas. As pessoas podem começar a estudar, elas podem ser reconhecidas como boas profissionais em qualquer idade. Então, comecei com 39, passei em primeiro lugar no vestibular, fui a primeira aluna da turma inteira. E aí, o meu programa de rádio... aí eu tive um programa de rádio meu. Nossa, que legal. Eu fui convidada para ser comentarista, e aí fui ficando, e aí saíram os âncoras. Resumindo, durante 18 anos, eu fui âncora de um programa de rádio diário de 2 horas, ao vivo. Meu Deus. Então, você imagina que eu já levei de hate ao vivo, minha filha. Quando nem existia a palavra hater, tá? Nem existia, você já tava levando. Tinha uma comunidade do Orkut, eu odeio a Maria Raffart, só pra você ter uma ideia. Sério? Porque a rádio era rock, e daí meu programa era o único que não era de rock, da rádio, da grade. E o pessoal não gostava disso, porque eles queriam rock o tempo inteiro. Rock. Começa por aí, tá? Então, assim, fui trabalhando a minha autoestima com todas essas coisas. E aí, o que acabou acontecendo? É óbvio, né? Rede social, como eu falei, Orkut. O próprio Orkut eu usei a meu favor. O Twitter também. A favor sempre da divulgação do meu programa de rádio. E quando eu estava com 15 anos de programa de rádio, eu vi que aquilo lá já estava me cansando, sabe? Já que não era mais a hora. Não. E aí, o que eu fiz? Eu me propus. Vou fazer no mínimo um vídeo por dia. Eu quero que as minhas redes sociais, elas fiquem mais, digamos assim, encorpadas do que o programa de rádio. E foi o que acabou acontecendo naturalmente. Então, 3 anos depois dessa minha decisão, com 18 anos de programa, eu encerrei o programa. E aí me dediquei ao consultório, como eu faço até hoje, e às redes sociais. Então, já não tenho mais essa obrigação de acordar 4h20 da manhã. Acordei durante 18 anos. 4h20 da manhã, muito cedo, Olha, né? quem tá por trás não imagina, né? Como que é os bastidores, né? Bem pesado. Os perrengues que a gente passa, os horários que a gente tem que acordar e tudo mais, né? Sim. E que legal, né? Que legal, que bacana. E nessa época já existia o Instagram ou não? Não, veja, as primeiras redes sociais, a primeira que surgiu foi o Orkut. O Orkut eu fui convidada. Olha só que interessante, porque era por convite. Uma amiga minha mandou um convite pra mim pra entrar. Eu lembro do Orkut. Isso foi em 2003, se não me engano, tá? Quando eu tava no começo do meu programa
de rádio. Aí eu criei uma comunidade para o programa, chamava-se 96 Minutos, porque a rádio era 96 Rock, né? E aí as pessoas já participavam. 96 também. E as pessoas participavam por lá, já participavam pela comunidade, né? Já era por lá. Depois surgiu o Twitter. Aí o Twitter, o meu programa já era transmitido pela Tweetcam. Foi o primeiro programa de rádio transmitido. Que legal. Por câmera. Ou seja, sabe a coisa do podcast? Já tinha. Já existia, só que chamava rádio. Né? Era outro nome, né? Então eu sempre transmiti por câmera. Depois legal. veio o Facebook e depois o Instagram. Né? E aí, TikTok também, né? Que eu também estou bastante presente no TikTok. Mas, seguindo essa sequência, o Instagram foi a penúltima rede que surgiu, né? E aí surgiu com outro tipo de proposta. Era com fotografias. Tanto que as minhas primeiras postagens lá na rádio era fotografia do estúdio, não tinha filme nem nada. Era diferente a proposta, né? Sim, então quando você veio pro Instagram, você já era, assim, famosa, vamos dizer assim, nas redes sociais. Já era meio viralizada, assim, o pessoal já te conhecia. Pois é, olha, eu tinha 4.000 seguidores, tá? Eu sei porque eu printei o dia em que eu tomei essa decisão. Eu costumo fazer essas coisas, até a gente já pode começar a entrar nisso para ajudar as pessoas a fazerem as coisas. Quando a gente honra uma escolha, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, tem que escolher. E para honrar... Tomar a decisão, né? Exato. Para honrar, tem que planejar. Então, assim, eu me lembro, eu fiz um print das minhas redes sociais. Eu falei assim, a partir de hoje, eu vou postar um vídeo por dia como psicóloga e não mais como radialista. Porque eu vou acabar com esse programa daqui a alguns anos. Então, eu não quero mais ser conhecida como radialista, como entrevistadora. Quero ser conhecida como psicóloga, que eu já era, claro, mas eu queria essa pegada. Então, eu parei de transmitir nas minhas redes o programa ao vivo, parei mesmo, assim, foi uma decisão minha. Falei, não vou mais transmitir no meu perfil e vou somente postar vídeos da minha profissão. E assim foi. O meu crescimento foi orgânico. Hoje tem uns 240, alguma coisa assim. Mas é um crescimento completamente orgânico. Uma coisa bem tranquila. Muito bacana você estar falando sobre isso, Maria. Porque às vezes a gente entra na nossa zona de conforto, né? Você está num determinado momento da sua vida que você está bem, né? Você já tem uma profissão consolidada, já tem um nome feito, né? Então é muito mais cômodo você estar ali. Mas aquilo, naquele momento, já não estava mais fazendo sentido para você. Então você quis fazer essa migração e mesmo sabendo, né, que poderia dar certo ou não, você foi ousada em migrar, né? Em mudar tudo, né? Sair ali de uma profissão de radialista onde você tinha, né, sucesso, prestígio e tudo mais. Era o programa mais ouvido. Exato. E mudar, né? E ter feito essa transição. Então, o mundo realmente é dos ousados, né? Daqueles que decidem, né? E se comprometem em fazer e vão atrás, né? Tem um toquezinho que ainda pode ajudar as tuas seguidoras, as minhas seguidoras, porque são coisinhas que a gente vai agregando, tá? Um dia eu recebi um telefonema de um diretor, o então diretor da rádio, que tinha me dito que não iriam alterar o contrato, que todo ano era corrigido. Porque, né, tinham decidido que não. E aquilo me tocou muito. Mas me tocou não pela questão só financeira, me tocou pelo que significava. E é isso que é importante. Quando uma coisa acontece para você, a gente tem que pensar o que isso significa. E eu entendi. Sabe o que eu entendi? Eu pensei, puxa vida, eu tô chateada porque eu estou numa engrenagem na qual eu não mando. Então agora eu quero fazer parte de uma engrenagem na qual eu mande. Perfeito. E eu disse para mim mesma, para ser radialista eu tenho que ter um veículo, que é uma rádio. A rádio nunca será minha. Mas e por que as redes sociais que eu já tenho, que na época eram 4.000 seguidores, né? Eu disse, por que eu não posso fazer delas o meu instrumento de divulgação do meu trabalho? E aí depois eu fiz cursos online, isso tudo antes de sair da rádio, curso online, eu fazia, né? Cursos meus, né? Que venderam bastante. Hoje eu sou Hotmart Black, então assim, eu tenho muitas vendas. E aí o que aconteceu? Depois que eu fiz isso, depois que eu aprendi a mexer em rede social, aprendi, sabe, a fazer várias coisas, que eu tomei a decisão de sair. Mas eu não me apequenei. Então, o que eu recomendo? Quando acontece uma coisa ruim para nós, eu sei que é difícil pensar no problema, mas nós precisamos pensar na solução. É verdade. Hoje eu abri o meu Instagram e eu vi que a filha
dos justos está, infelizmente, a menina está com uma leucemia, tá? A menina postou nas suas redes sociais, olha, eu estou com um problema de saúde assim, assim, assim. Eu olhei para aquele vídeo e eu pensei, tomara que ela esteja pensando na solução, tomara. Porque se você focar, mesmo que seja uma doença, no problema, a tendência é você se afundar muito maior. Agora, qual é a solução? Qual é o médico? Qual é o convênio que eu tenho? Qual é o tratamento que existe? O que eu posso fazer? O que tem de interessante? O que tem na internet para eu pesquisar? Entendeu? Quando a gente foca a nossa energia na solução de um problema, ela vai para o lugar certo. Não estou dizendo negar um problema. Sim. Quando eu, então, recebo um telefonema dizendo assim, olha, nós vamos fazer o que quisermos com o teu contrato, que basicamente foi isso que aconteceu, eu disse, peraí, eu não vou me lamentar. Eu vou pensar que isso é um sinal. Uma oportunidade, né? Claro, de você estar que eu visionando que eu devo mudar. Algo a mais. E mudei. Né? Então, você entendeu? Então, assim, eu aplico na prática coisas que eu prego, tá? E a coisa que eu mais prego é essa. É focar na solução. Quando se apresenta um problema na tua vida, você me falou a coisa do estúdio? Mesma coisa. Exato. Você teve um problema no teu estúdio. O que você fez? Você mudou o teu estúdio do jeito que você achou mais adequado? Sim. Porque você olhou a solução. Exatamente. Se você olhasse o problema, você estava até agora pensando no estúdio anterior que não deu certo. Exatamente. Não é? E quantas oportunidades, né, que a gente perde na vida, né, por ficar só ali no papel de vítima, se lamentando, né, e se queixando daquilo que aconteceu. Sim. E eu tenho um exemplo até meu para trazer também, Maria, aproveitando para compartilhar um pouquinho com você da minha história. O SOS Amor Próprio, né, que é a minha página, ela surgiu no momento mais difícil da minha vida, que foi após o término, né, de um relacionamento de 10 anos, né, o qual eu fui casada. Na época eu fiz um Instagram fake pra seguir o meu ex-marido. Olha lá, nossa. Foi um fake, tá? A stalkeadora. A stalkeadora, a famosa stalkeadora. Hoje eu falo, a gente ri, mas na época realmente eu fiz um Insta fake, eu ainda tava, né, prendida ao passado e aquela coisa, né, que você não se conforma. Sim. E eu fiz um fake que eu não queria que ele parecesse fake, então foi um fake de frases, né? Era um fake de frases, então, tipo, foi um fake chique, assim. É aquele fake, assim, que todo mundo aceita que seja aquele seguido, fake né? que todo mundo aceita, que você olha e fala, não é fake, né? Então, vou aceitar. E aquilo não me fazia bem, né? Eu vi que aquilo estava me paralisando, que eu me travava, impedia eu de estar vivendo o agora, de estar vivendo novas experiências. E realmente me fazia mal. E aquela ferida, ela não cicatrizava. E um dia eu peguei, fiz uma oração e eu pedi a Deus, falei, Senhor, tira esse sentimento de mim, tira essa dor de mim. E aí me veio um estralo, assim, tipo, como que você quer esquecer, virar a página, se você cutuca essa ferida todos os dias? Sim. Você vai lá e cutuca. Então eu peguei, excluí ele. Eu tinha até, na época, a namorada dele, excluí também. Assim, porque stalker que é stalker faz um serviço completo. Completo. O FBI tem que contratar, né? Você sabe? Exatamente. Toda mulher, ela já tem ali um DNA, né? Assim, gente, stalkeadora. Nossa, claro. Mas, né, todo mundo já passou por isso em algum momento na vida, né? Às vezes não nessa situação específica, né? Mas... E nesse momento, né, quando eu excluí, é incrível como que as coisas começaram a fluir, né? Minha página, ela também cresceu totalmente orgânica. A tua página, orgânica. Você tem milhões de seguidores, Hoje mulher. Hoje nós temos quase 2 milhões e 800 mil pessoas. É muita gente. 100%. Começou a crescer, eu lembro que eu atualizava meu Instagram assim, e eu selecionava muitos conteúdos, né? Eu sempre fiz repostagem no meu perfil de outras páginas. Eu atualizava, eu falava, gente... Eu era bem novata, assim, em redes sociais. Eu nunca fui ligada com redes sociais, com nada. Nada. Eu tinha lá um Orkut quando teve, um Face, mas mais desatualizado do que tudo. Nunca fui das redes sociais. Aí eu atualizava e falei, não, deve ter alguém entrou na minha conta, deve ter alguma coisa errada aqui. Aí levei para uma amiga blogueira minha, a minha amiga olhou assim e falou, Mari, é isso mesmo, ela não deixa seu celular aqui, amiga, daqui 10 minutos a gente volta. Aí, tipo, tinha 86 mil seguidores. Ela atualizou, já foi para 90. Quer dizer, ia crescendo desse jeito, você foi viralizando o teu conteúdo, menina? Foi crescendo o negócio, muito legal. Crescendo. E o que eu fiz, né, com tudo aquilo, né, por que eu tô trazendo esse exemplo? Eu poderia ter ficado ali, né, no meu papel de vítima, se lamentando, chorando, né, e ai, coitadinha dela, um casamento de 10 anos, né, acabou, tal. Poderia ter feito isso, como eu poderia ter feito um Instagram fake, que foi o que eu fiz. Que na verdade não recomendo, tá, gente? Que fez parte do processo. Mas eu peguei toda aquela dor e além de eu ter me apegado muito com Deus nesse momento, que foi primordial, né, eu ter
me apegado muito, né, na igreja, ouvido a palavra, ouvido, né, enfim, me apeguei muito às coisas religiosas, eu também procurei fazer cursos, né, de autoconhecimento, buscar ajuda, né, profissionais, Sim. terapia, o qual me ajudou muito a estar ressignificando aquilo, né, a estar trazendo um novo sentido para aquela dor, né. Então, isso foi primordial, né, e hoje eu não teria, de repente, né, esse perfil, o qual a gente está aqui podendo ajudar e compartilhar as nossas experiências com milhares de pessoas. Teu trabalho, você veja que interessante, e você veja como é bonito você dar esse exemplo, que é um exemplo parecido com o que me aconteceu. Sim. Que na nossa vida podem acontecer mudanças em nossos planos, mudanças que nós não esperamos, mudanças que não foram desejadas por nós. E também não estamos falando que a gente deva agradecer quando acontece uma coisa ruim. Não é. Mas é pegar aquela coisa ruim e dizer assim, o que é que eu vou fazer com ela? O que essa situação está querendo me ensinar, né? Você chegou aí no momento e você falou, o que eu vou fazer com isso? Que coisa boa, menina. Que história linda do teu Instagram. Olha, Sim. Melhor fake que eu já vi. Eu conheço um fake que é uma loja de sapato, sabia? Não Verdade. É meu, não é meu. Olha, se você estiver assistindo, tem um fake que é uma loja de sapato. Fake da Maria, se você está assistindo por aí, já não é fica meu. a dica, que ela já sabe que é fake, tá? E tem outro fake que é uma loja também de roupas femininas, porque essas minhas seguidoras que me deram esse toque, elas falaram que é loja todo mundo aceita. Elas fazem isso porque elas querem saber quem são as atuais dos ex delas, Sim, né? Porque tem que pegar algo de interesse feminino. Entendi. Não, gente, é cada uma. Vou te contar. Ô Maria, mas trazendo um pouco pro tema que a gente veio trabalhar aqui hoje, né, que é a sutil arte da gente ser a gente mesma, eu lembro que nessa época, quando eu me divorciei, eu ainda me via muito ali, né, até hoje, né, eu tenho bastante traços, assim, delicados, né, femininos, eu sou assim, né, Sim. Sempre eu gostei de contos de fada, de princesa. Eu lembro que eu queria me desprender um pouco dessa minha imagem, sabe? As pessoas, elas me viam muito como uma princesinha, uma pessoa frágil. E existe a Mariana, sabe? Forte, resiliente. A Mariana também que vai pra luta. Tem gente que olha pra mim e acha que eu tenho uma vida de madame. Eu faço faxina, se tiver que lavar um banheiro, se tiver que lavar a loja, a gente faz de tudo. Eu também. Tá? A gente faz de tudo um pouco aqui. E eu sempre quis, sabe, me desprender dessa imagem. E eu lembro que eu era uma pessoa muito prendida à opinião dos outros, sabe? Mas o que vão pensar? Até mesmo quando eu me divorciei, sabe? Eu fui muito prendida tanto a questões religiosas, né? A igreja que acaba sempre prendendo muito a gente. Nossa, mas o que os irmãos vão falar? O que a igreja vai falar? E até mesmo a nossa família, sabe? E o quão gostoso, né? E o quão libertador que é quando a gente decide, né? Tacar, com perdão da palavra, mas tacar o foda-se mesmo e falar, vou viver minha vida, Sim. né? E finalmente você se desprender. E você também passou por isso, né? Eu quero que você compartilhe um pouco com a gente aqui sobre tudo que você passou aí, a questão da sua transição, de tudo. Veja, o universo da psicologia é bem interessante. Nós, quando nascemos, nós temos como referencial quem, em primeiro lugar? Um outro que é gigantesco, que a gente acha que somos nós mesmos, que é a nossa mãe, que é a nossa cuidadora. Então a gente tem uma fase que a gente chama de simbiose. A gente está muito vinculada ao outro, tá ali. Eu sou minha mãe. O bebê, por exemplo, não se reconhece no espelho. Aos poucos vai havendo essa dissociação e aí a pessoa percebe que ela é ela mesma. Mas ela sempre se espelha no outro, ela sempre olha para o outro, porque o outro é que diz, você é bonito, o outro é que diz, você é feio, o outro é que acolhe. Então veja, o referencial de todos nós é o nosso ambiente. E o referencial de todos nós é o outro. Sim. Eu sei quem eu sou porque o outro me falou. O outro falou, eu sou bonita. O outro falou, eu sou feia, eu sou burra, eu sou inteligente, eu sou gorda, eu valho, eu sou preguiçosa. Então, muito daquilo que nós pensamos a nosso respeito vem do outro. Isso quando estamos construindo a nossa personalidade. Quando a gente chega no mundo adulto, vem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o nosso raciocínio. Que ele deve preceder e deve ser sempre mais forte do que as nossas emoções. Sim, se quando você estava se construindo como pessoa, alguém falou que você não valia nada e você acreditou, tudo bem, porque você não tinha a maturidade ainda, entendeu? Porque o teu referencial era outro. Agora, quando nós somos mais maduros, nós precisamos colocar à prova esse julgamento do outro. Precisamos colocar à prova com quem nós somos.
E eu tenho descoberto isso na vida prática e tenho passado isso para as minhas seguidoras, que é o seguinte: aquilo que eu sou é aquilo que eu faço. Então, quem é a Maria? Então vamos lá. Eu sou aquela pessoa que entrou na faculdade com 39 anos, que deixou, eu era divorciada, deixou a filha com 8 anos, com uma senhorinha que ficava todas as noites com ela. Quer dizer, em vez de eu assistir novela com a minha filha, eu dar jantar para ela, era uma outra senhora que fazia isso, que eu pagava para que ela fizesse Sim. isso, né? Rezasse para ela dormir, não é? Então, porque eu estava na faculdade. Então, essa fui eu, que durante 5 anos abdicou de ficar as noites com minha filha, mas por um bem maior, que era uma profissão Sim. que eu pretendia exercer, né? Porque eu trabalhava também de dia e não dava, né? Então, veja, essas coisas me orgulham. Eu tenho 60 anos, eu sou maratonista. Puxa vida, eu fiz a maratona de Chicago agora, em outubro, são 42 quilômetros, caí no 33, me levantei e continuei. Então, o que é isso? Eu corro 3, eu fico morta já. Mas Meu questão Deus. de treino só, tá? Hoje eu corri 6, tá tudo certo. Então, veja, o que acontece? Eu sou todas essas coisas. Então, vamos lá. Para eu passar para uma, digamos assim, aceitação física minha, que talvez desagrade outras pessoas, para mim é um passeio. Porque eu estou pouco me importando com aquilo que o outro pensa a meu respeito. Vamos falar sobre 2 transições que eu fiz importantes de físico, depois dos 50 anos de idade, tá? Uma transição foram as minhas tatuagens e a outra foi meu cabelo branco. Tá? Então, como é que surgiram as 2? As tatuagens é a explicação mais fácil que você pode ter no mundo. Sempre gostei de tatuagens, mas eu não gostava daquelas que ficavam borradas com o passar do tempo e tal, e deformadas. E eu acho que era porque as agulhas não eram tão boas. Eu sempre dizia isso pra mim. Dizia, puxa vida, mas depois a tatuagem fica tão feia que não vale a pena fazer. Parece que antigamente ficava mesmo, Era né? diferente. Assim, né? Era porque eram outras técnicas, sabe? Antigamente, realmente. Eu tomei muito sol durante a minha juventude e infância. Eu nasci em 63, não dá pra esquecer. Como tomei muito sol? Porque me achava branca demais, porque na época o padrão era uma mulher morena, então eu tomava muito sol. Eu tenho muito câncer de pele. Eu já tive uns 10 episódios de câncer de pele, não me lembro mais quantos episódios eu tive. Chama-se carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. São rasos, porém eles ficam às vezes maiores e precisa tirar uma grande área. Tem que tirar uma grande área de pele, tá? Então, o que acaba acontecendo? As bordas, elas têm que tirar, digamos, com segurança. O melanoma, ele é fundo. E ele é mais grave porque ele pode dar metástase, tá? Sim. O meu não é. O meu é raso, o espinocelular é um pouquinho mais profundo. E aí, o que acontece? Eu tenho muitas cicatrizes desses cânceres que foram retirados. E aí, as tatuagens, elas ajudaram inicialmente, eu primeiro fiz nas costas, a esconder minhas cicatrizes. É tão simples. Nossa. Acabou. Então não tem muito o que falar. Solução prática, Pronto. né? Mas depois, é claro, a gente se anima, porque eu pensei assim, quando eu fiz esse plano, eu pensei, eu vou me tatuar inteira. A minha filha perguntou, mãe, você vai fazer tipo uma roupa? Eu falei, exato, uma roupa, filha. Então, eu tenho tatuagem pra tudo quanto é lado. Olha, honre suas escolhas, a minha filha, os meus cachorrinhos, a minha filha trabalhando na Covid, que ela foi voluntária quando não tinha nem vacina, então eu acho que eu tenho muito orgulho dela. Todas têm uma história por trás, né? As minhas medalhas de maratonas, até essa última eu não tatuei ainda, mas tem que arrumar um lugar. Show. Então, veja, tatuagem minha, ponto, é isto. Faço porque gosto, porque tinha dinheiro para pagar a tatuadora, tinha tempo para fazer. Exato. E tenho uma intenção que é não mostrar as minhas cicatrizes. Eu quero que as minhas cicatrizes sejam transformadas em tatuagem. Escolha minha. Ponto. Sou muito criticada por isso. Aí tem pessoas, inclusive, de religiões diversas que dizem que daí eu não iria para não sei aonde. Mas olha, querida, se eu não vou para onde você quer, eu não tenho culpa, né? Tá tudo certo, melhor que daí a gente não vai se encontrar, tá? Maravilhoso. Tudo certo, tá? Ótimo. Perfeito. Aí a outra, a do cabelo. Sensacional. Bom, querida, eu sou uma eterna noiva, tá? Eu sou noiva há 10 anos. De Renato Gava, uma graça. Um amor, meu noivo, um lindo, tá? Então, o meu noivo, nós não vamos casar, tá? Então, isso aí já tá bem claro pra nós. Já combinado de vocês. Cada um mora na sua casa e a gente se ama e tá tudo certo. Então, o meu noivo um dia me falou, isso foi há uns 6 anos, falou, Chuchu, o que você acha? Isso foi sugestão dele, tá? Ele tá grisalho, ele tem 4, 5 anos a menos do que eu. E aí ele disse assim pra mim, Chuchu, por que você não deixa o teu cabelo grisalho que nem o meu?
Aí eu falei, puxa, será que eu deixo? E eu pintava o cabelo toda semana, porque meu cabelo crescia bastante. Cresce ainda, né? Aí eu resolvi experimentar. Quando começou meu cabelo a ficar com aquela raiz, eu não sabia nem a palavra transição, não conhecia, tá? Eu fui pro santo Facebook e coloquei assim, grisalhas. Aí apareceu um monte de grupos fechados de apoio para as pessoas que querem ficar grisalhas. Menina, é lindo. Até, olha, Sério? vale a entrevista. Tem uma que mora em São Paulo, da Grisalhas Assumidas em Transição, que é um grupo fantástico, tá? Fantástico. Show. Bom, aí tá. Aí entrei num grupo. Eu pedi para ser aceita em alguns grupos, né? E entrei. E o que eu vi? Aí se abriu um mundo. É um mundo de mulheres super, até me arrepia, super se apoiando, super se elogiando. Aí, nesses grupos, você posta a tua foto e fala o que está acontecendo. Aí, olha como é que tá, 4 meses sem pintar. Que ou a legal. outra que pintou, coitadinha, porque tinha que ir num casamento e ficou com, sei lá, com vergonha. Aí as outras apoiam. Tipo, como se fosse uma... Ai, querida, olha, não faz mal. Depois você tenta de novo, mas você é linda do mesmo jeito. E aí, eu adorei. Nossa, aí um super incentivo. Querida, aí eu aprendi o que era transição. Aí eu aprendi a dar uma banana pra quem achasse feio. Porque aí já encontrei pessoas no elevador, vizinha minha, me dizendo, mas você não acha que envelhece? A minha vontade era dar uma resposta, mas eu sou uma pessoa evoluída, sou psicóloga e tal, não posso. A Maria de alguns anos atrás. Daria, porque veja, eu não posso também dar uma resposta para a pessoa que fale mal dela, né? Porque isso aqui chama-se argumentum ad personam. Então eu não vou nunca chegar a lugar nenhum. Né? Se eu digo assim, você que é feia, não é uma resposta nem adequada, nem inteligente, nem empática. Então, as minhas respostas sempre foram: é um problema meu. E aí o que eu vi? Abriram-se as portas nos meus comentários, né, de haters, daí começaram os haters com outra proposta, tá? Os comentários dos haters era me chamando de velha e abriram-se as portas para o que a gente chama hoje de etarismo. E aí eu entendi que nós vivemos numa sociedade em que você não pode ser velho, porque o velho, ele é considerado ruim. Então, quando tem um hate pill me xingando, geralmente ele fala: esta velha tatuada, esta velha demoníaca. Eu sou chamada de velha de várias maneiras, E quando alguém quer me elogiar me xingando, fala assim: essa velha eu até pegaria. Oi? Você está entendendo? Então você veja como é duro ser grisalho. Como é duro você entender que você tem os anos passando. Sou criticada porque eu tenho cabelo comprido. Você acredita? Até isso. Porque mulher grisalha, mulher velha, não pode ter cabelo comprido. Então você veja quantas coisas eu fui aprendendo com o meu grisalhar. E aprendi como surpresa, porque eu não sabia que a nossa sociedade falava tão mal. Você tá relaxada, você parece que tá com o cabelo sujo, você é porca. Abandona a vida. Gente, eu já recebi comentários de todos os tipos. A transição, ela demora bastante. Eu demorei 1 ano com a minha, assim, até ficar aqui, porque eu cortei o cabelo curto, e depois eu coloquei aplique. E aí achei um aplique até de cor grisalha, e aí usei aquelas... como chama? Tic-tac, né? Eu não estou usando nada agora, porque não precisou mais, tá lá em casa. Bom, tá lindo. Mas veja, foi difícil, querida, chegar a isso. Imagina. É difícil admitir. E então, o começo é mais difícil ainda, né? Porque começa... Hoje ele tá igualado, né? Mas o começo deve ser bem desafiador, né? Porque a tinta, ela fica velha. Também tem um detalhe. Coisas que a gente só sabe nesses grupos. Isso. A tinta, quando você não retoca, ela fica velha. E o teu cabelo fica poroso. Tanto que algumas pessoas optam por exemplo, raspar o cabelo. Ou cortar bem curto. Eu nunca fiz isso porque a minha cabeça não tem um formato bonito. Ela é meio achatada atrás e não ia ficar bom. Se ficasse, eu teria feito, sabe? Porque realmente incomoda muito o cabelo da gente. Sim. Eu ouvi amiga, ou melhor, ex-amiga, porque eu não considero mais amiga, dizer: nossa, com a idade fica o cabelo seco mesmo. Então, eu vi comentários passivo-agressivos de todos os tipos que você imaginar. E veja, isso que eu sou uma pessoa que sou psicóloga, tenho uma certa relevância nas redes sociais. Sim. Todos os meus vídeos, eu não deixei de postar nenhum. Então, eu tenho vídeos na transição, assim, sabe? Sim. Assim, o cabelo crescendo. Tem lá meus vídeos, eu continuo a falar de raiz psicologia. Crescendo, né? Assim, total. E aí, comentários.
como você tá feia, como você tá feia. Então eu penso, se eu que já tenho uma autoestima à prova de bala, porque a minha é a prova de bala, menina. Imagina. Porque nesse ínterim, o que eu fiz? Fiz várias maratonas. O meu VO2, que é um índice para mim muito importante de melhora física, aumentou muito. Então, show. Eu continuei bem. Não deixou se abalar, né? Não, mas se eu já recebi isso, você imagina uma pessoa qualquer. Como eu falei pra você, eu até contei isso um pouquinho antes do programa, né? No TikTok eu postei há pouco tempo um hater me falando que parecia a avó da Yasmin. Sensacional, né? Então, aí eu respondi dizendo que quando alguém quer me xingar, me chama de velha, né? Que isso é etarismo e tal. E aí eu encontrei uma menina no elevador aqui em São Paulo e a menina me disse, foi super importante mostrar esse vídeo pra minha mãe que tá em transição. Porque minha mãe também recebe esses comentários e fica pra baixo. Então, o que eu percebo é que muitas mulheres desistem, olha só, desistem de abraçar os cabelos grisalhos e pintam porque não aguentam as críticas dos próprios maridos. Das pessoas mais próximas, né? Dos filhos. Eu fui apoiada pelo meu noivo. Né? Super apoiada. Isso contou muito, nossa, Maria, bastante com certeza. Importante, porque ele é um homem de visão, entendeu? Ele diz assim pra mim, ai, é tão lindo nós dois grisalhos, tem que ser isso mesmo. Com certeza isso conta, porque veja bem, né, como você disse, né, você é uma pessoa, né, que dá pra ver nitidamente, uma pessoa super bem resolvida, você fez psicologia, então você também sabe lidar muito bem com as suas emoções, né, com críticas e tudo mais. Agora você pega uma pessoa, né, que não tem essa rede de apoio, né, que é criticada tanto pelo marido quanto pelos filhos, as amigos, né, entre aspas. Sim, é muito feio, menina, então, que como acontece? levar adiante, né, uma decisão, seja colocar um ponto final, né, no fim de um relacionamento tóxico, né, um relacionamento que não tá te fazendo bem, seja você fazer uma mudança no seu corpo, né, para algo que você sabe que não tá legal, que você quer mudar. A pessoa, se ela tá gorda demais, ela é criticada porque ela tá gorda demais. Aí quando ela emagrece, que ela realmente consegue perder todos os quilos, ela também é criticada. Sim. Se a pessoa é magra demais, ela é magra demais. Então a nossa sociedade, né, a gente vive numa sociedade, infelizmente, uma sociedade em que nós somos bombardeados, né, por críticas diariamente, né, e nada tá perfeito. Você não vê até a própria Yasmin, né? Vamos trazer, né, ela agora. De Deus, essa menina que é perfeita, né, maravilhosa, foi criticada. Então, a gente tem vários exemplos aí, né? Que realmente, se a gente não tiver bem resolvido aqui, né? Na nossa mente, muito decidido e certo daquilo que a gente quer e do que a gente não quer pra gente, e de fato se desprender, né, da opinião alheia, né? A gente não vive. Não, e são duas propostas que um programa como o seu e um perfil como o meu podem ter. A primeira é essa de fortalecer as pessoas que nos seguem, né, para não se cortarem. E a segunda, que é um propósito maior, é que a nossa sociedade seja menos julgadora. Sim. Quando você tem uma opinião a respeito de uma aparência alheia, e todo mundo tem, tá? Eu também tenho. Não vamos falar sobre esta opinião. Porque não interessa. Não interessa para ninguém. Então você veja, houve uma outra discussão uma vez, você veja que coisa interessante. Um dia eu postei uma foto que eu estava de shorts com meu noivo, uma foto aleatória. Como eu falei pra você, não uso filtro, não uso mesmo. As fotos minhas vêm do jeito que vem e acabou. E não sei por que cargas d'água, alguém achou que eu não tinha umbigo, juro por Deus. E olha que eu tenho um umbigão, viu? Umbigão. Depois tive até uma hérnia. Stories, né, mostrando. Eu tive até uma hérnia nesse umbigo. Sério? Então ela é um umbigo assim de respeito. É um senhor umbigo. Mas eu não sei por que talvez o umbigo não apareceu. Discussões, e daí pessoas dizendo, essas mulheres que se operam inteiras aí acabam até ficando sem umbigo. Quer dizer, gente, sabe, é tanta toxicidade apresentada, é um ambiente tão tóxico, pessoas que criticam, que realmente a gente tem que pensar, será que a nossa sociedade, ela não está doente? Será que nós temos o direito de criticar tanto a aparência de uma pessoa? Então, não é direito a não ter opinião, é diferente. É diferente. Eu tenho a minha, tá? Eu às vezes olho uma pessoa que tá vestida de... eu não ia pôr essa roupa, não. Esse cabelo eu não gosto. Claro, eu tenho minha opinião. Mas você nunca vai me ver falar sobre esse assunto. Mas mesmo, pra ninguém. Por quê? Porque não interessa. Exato. Ponto. Então, não interessa a minha opinião a respeito de alguma coisa que seja aparência física. Porque isso importa para a pessoa. Então nós precisamos aprender isso. Não é você não ter o teu gosto. Isso todos nós teremos. Sim. Mas qual é a importância? Quem é você na ordem do dia para você falar sobre a aparência de alguém? Exatamente. Até nós estávamos conversando isso antes do podcast, né?
A opinião da gente, a partir do momento em que a sua opinião ela vai diminuir, ela vai humilhar, ou de alguma forma, né, causar alguma crítica mesmo, né, no outro. Desqualificar pra quê? Exato, guarde ela pra você. Né? Eu vou fazer um comentário porque você é minha amiga, né? Bate nas costas ainda. Você é minha amiga. Guarda pra você. Guarda. Né? Se o seu comentário for me diminuir, for de alguma forma me deixar desmerecedora, né? E tem gente que tem autoestima muito fraca mesmo, né? E às vezes já tá ali, a pessoa já não tá com autoestima, aquelas coisas, né? Aí a pessoa vem com uma crítica, né, construtiva, entre aspas, e acaba desabando mais ainda aquela pessoa, né? Desmerecendo mais ainda. Então... Já o elogio também, vamos falar disso. Porque aí tem pessoas que falam, mas elogio pode. Claro que pode. Por quê? Porque o elogio, psicologicamente, todos nós sabemos, é um grande motivador, é um grande incentivador. Então, eu sou a primeira pessoa a elogiar. Quando alguém posta, tá pago, eu digo, que bom, parabéns, ótimo, lindo. Eu não vou dizer, né? Nossa, treinou e fica dizendo tá pago. Não. Tá pago. Não nada. Qual é o problema? Então, quando as pessoas me marcam, né? Me marcam principalmente com honre suas escolhas, que é uma frase minha, né? Então me marcam bastante, sabe, nos stories. Eu sempre elogio. Sempre, sabe? A pessoa tá lá é muito legal, sabe? As pessoas estão fazendo o exercício, estão na academia, estão começando a caminhar, me marcam. Eu acho maravilhoso. Então, claro que a gente vai elogiar. Vejo uma amiga postando uma foto dela na viagem, digo, linda! E aplausinho ainda. Claro. Por que não? Gente, o dedo não cai se vocês apertarem curtir ali não, tá? Gente, não é você verdade? Entendeu? Mas então pode apontar para elogiar, mas nós vamos criar um mundo de hipócritas? Não. Nós vamos estimular as pessoas a seguirem na sua trajetória. Exemplos. É isto. Ponto. E se você não tem algo positivo a trazer para essa pessoa, guarde para si próprio ou para si própria. A menos que seja efetivamente uma crítica que vá fazer a pessoa mudar. Uma crítica que eu vejo as pessoas fazerem bastante é de português, que eu acho o fim da picada, tá? Ou seja, por exemplo, a pessoa tá lá, escreve errado. Isso tem bastante. Problema zero. Agora, se eu vejo um amigo meu, por exemplo, eu me lembro um amigo meu que falava muito, eu me maqueio. Maqueio. Puxa, é maquio, né? Não é maqueio. E ele usava bastante isso. Eu disse, puxa vida, eu vou ter que dar um toque, porque para ele é importante. Sim, às vezes a pessoa até trabalha com aquilo, né? Tá ganhando uma certa visibilidade. Entendeu? Então, assim. Exato. Então, amigo, é assim, sério? Nossa senhora, que bom que você me avisou. Mas assim, se a gente vê uma outra questão, gente, qual é a necessidade de apontarmos, né? De você ser um juiz do comportamento alheio? Eu acho que a gente precisa rever com urgência, sabe? Nós temos que ter isso, né? Temos que ter critério, sabe? Temos que ter critério. E, ao mesmo tempo, nós tentarmos nos impermeabilizar contra as opiniões tóxicas de outras pessoas. Porque tem gente que gosta de ser tóxica. Essa é a parte, acho que, mais desafiadora, né, Maria? Sim. É você se impermeabilizar mesmo, né? Dessas opiniões, desses comentários, Isso. né? Qual seria a dica que você daria para quem tá passando por esse momento de transição, seja a transição capilar, seja um emagrecimento, seja qualquer coisa, e ainda é muito prendida à opinião dos outros e quer, de fato, se libertar, assim? Qual que é a maior dica que você daria para essa pessoa? Olha, a maior dica, e eu vou explicar qual é, tá? É você elevar a tua autoestima. O que é a autoestima? É aquilo que eu estimo que eu valho. Autoestima. Bom, então como é que eu incremento a minha autoestima? Porque quanto mais eu acho que valho, menos eu me importo com os, digamos, com os detratores, sabe? Com as opiniões tóxicas alheias. Então, o que compõe a minha autoestima? Em primeiro lugar, aquilo que eu faço. Veja bem, se eu estou numa jornada de comer melhor, de comer mais saudável, que vai resultar no meu emagrecimento, porque isso é natural, né? Se eu estou nessa jornada, então, para onde eu tenho que olhar? Puxa, olha só, eu sou uma pessoa que consegue, olha, já 3 dias nessa semana eu consegui comer saudável, eu vou conseguir na semana que vem de novo, eu vou fazer exercício. Então, isto é o foco da tua autoestima. Aquilo que você faz, os seus valores. Ai, mas eu sou preguiçosa. Então, você vai trabalhar a tua preguiça, vai trabalhar a tua procrastinação, com baby steps, pouco a pouco. Então, assim, coloca metas pequenas, factíveis e possíveis,
e você vai conseguir cumprir. Então, o que acontece? Quando você tem uma autoestima mais elevada, você fica praticamente impermeabilizado aos detratores, aos comentários tóxicos. É verdade. E aí, essas fases mais difíceis, como a transição, por exemplo, elas acabam sendo superadas. Para a transição, eu super recomendo, tá? Procura lá. Grisalhas assumidas em transição e outros grupos no Facebook. Facebook é um monte de grupo, hein? Legal. É bom. E as pessoas deram uma abandonada, né? Não, mas ainda eu tem... tenho tanto seguidor no Facebook. Tem mais Legal. seguidor no Facebook que no Instagram. Que legal. O meu Facebook é super ativo. Show. É. Então, assim, o que acontece? No Facebook, os grupos fechados... Por que eles fecham? Olha que interessante, não deixam o homem entrar. Claro. Porque às vezes passa, sem querer, entra algum homem eles sem querer. Eles selecionam, né? Acho que eles detonam as mulheres, você acredita? Eu imagino, nossa. Entra homem para detonar as coitadas que estão lá postando coisa no seu cabelo, sabe? Se unindo. Então, esses grupos de autoajuda ajudam bastante. Que legal. E a gente se sente... Daí você começa a ver ídolas. Uhum. Porque aí as meninas começam a postar... Começam a se inspirar, né? Isso, e começam a postar modelos. Eu comecei a ver modelos. Eu vi lá grisalha, que teve um vídeo seu que você colocava que eu me inspirei. Que show! Mas eu fui referência já em vídeo, mas olha que interessante. Eu usei algumas outras mulheres como referência. E aí que eu descobri que podia ser grisalha de cabelo comprido. Falei, é isso que eu quero. A Manon Crespi, que é uma americana, foi ela que foi a minha primeira inspiração, sabe? Para cabelo. E hoje ela me segue, olha que legal. Nossa, que show! A gente já se conversou até no Instagram. Muito legal. Super legal. Então, assim, eu percebi que eu precisava de apoio. Então, mesmo eu tendo essa autoestima elevada, como esse período é complicado, eu recomendo. Isso aqui ajuda muitíssimo. E creio que haverá grupos também de pessoas que estão emagrecendo, pessoas que estão em outras jornadas. É só procurar, tá? Como a gente falou, né? A própria tatuagem, né? Eu vou até confessar aqui uma coisa, né, pra vocês. Eu acho lindo também tatuagem, sempre gostei, sempre admirei. E devido à minha religião, né, como eu venho, né, de uma família evangélica, né, tive toda uma criação, né, eu sempre, né, nunca passou pela minha cabeça fazer uma tatuagem, né, devido à religião mesmo. Mas eu acho bonito, eu admiro. E de uns tempos pra cá, né, principalmente, né, depois que eu casei o ano passado, só pra você, só pra contextualizar. O meu esposo, ele tem uma tatuagem e ele já comentou, sabe, a possibilidade de a gente fazer uma tatuagem juntos. Então, mãe, se você está assistindo... um dia... Se prepare, porque em breve, em breve, a gente tá escolhendo, olha lá, então já tá avisando. Já tô avisando, mãe, eu sei que você está assistindo, que você não perde um episódio, mas eu vou me desprender, sabe? Eu ainda, até um tempo atrás, eu ainda era muito presa a isso. Não era nem a questões religiosas. Essa parte eu já consegui me libertar. Era mais, tipo, a meu pai e minha mãe, sabe? Eu ficava muito presa. Sim. Nossa, eu vou causar isso pra eles. O que eles vão pensar? Hoje já não mais, né? O que é uma tatuagem? Querida, você é uma batalhadora, uma menina do Deus. bem, com valores e tudo mais. É essa a mulher que teus pais enxergam. Exatamente. É essa a mulher que teus pais enxergam. E outra, olha como que as pessoas julgam, né? Você falou sobre as suas tatuagens. Eu aposto que a pessoa que um dia ela se ousou a fazer alguma crítica das suas tatuagens, se ela parasse para ouvir a sua história, né, e o que tem por trás dessas tatuagens, né, porque não é só um rabisco que você tem no seu corpo, né, existe uma história aí por trás, uma história de luta, de guerra, de dores, né, e você tem que ter orgulho mesmo de mostrar todas essas tatuagens, e hoje eu vejo assim, não consigo ver você sem tatuagem, faz parte da sua história, da sua essência, de você. E eu vou ter a minha também, tá? Em breve. Olha, só para explicar essa, por exemplo, tá? Essa foto aqui, a minha filha mandou para mim quando ela tava... ela foi voluntária no Maracanã, naquele hospital do Maracanã da Covid, logo no início, tá? Da pandemia. Então não tinha vacina, não tinha nada. A menina ia paramentada até o coco. Nossa. E ela fazia o plantão noturno. E como eu acordava às 4h20 da manhã todos os dias para ir no programa de rádio, todo dia, nesse horário, ela já sabia que eu ia tomar banho, etc., todos os dias ela deixava, porque aí os pacientes estavam dormindo, ela deixava o plantão, ela ia pro estacionamento para falar comigo. Pegava o celular dela e daí fazia uma ligação, porque ela estava esgotada. Ela dizia, mãe, ai meu Deus, eu peguei meu celular hoje, fiz uma ligação do senhorzinho para ele falar com o periquito dele, porque ele estava sentindo falta do periquito.
E aí a esposa colocou, disse que o periquito ficou enlouquecido vendo o senhor falando no telefone. E ela avisava, não sei o quê. E ela descobriu que tinha uns remédios que não estavam cadastrados, mas que ajudavam os pacientes dela a dormir, que estava errado no cadastro, mas ela descobriu na farmácia. Então ela dava, então ela sempre me dizia as coisas que estavam acontecendo com ela. E ela ajudava essas pessoas assim, nessas coisas. Ela pegava e dizia assim, o senhor quer fazer uma ligação para alguém? Com quem que o senhor quer falar? Tinha pessoas que fazia 2 meses internadas com Covid. E não tinham ninguém. Não aqueles entubados. Os entubados estavam com anestesia, tá? Mas aqueles que tinham recém saído da UTI ou estavam na pré-UTI. Então, o que acontecia? Ela ajudava essas pessoas. Então, eu coloquei aqui uma frase, ó. Ajudar uma pessoa pode não mudar o mundo, mas pode mudar o mundo para uma pessoa. Perfeito. Como essa foto da minha filha. Perfeito. As enfermeiras escreviam o nome dela, sabe, no jaleco, assim. Então, veja, para mim é importante. Que missão, né? Então, que toda missão vez linda. que eu olho isso, eu penso, minha filha é médica, patricinha, se veste de cor-de-rosa, toda cheia de frescuras, assalto desse tamanho, mas quando precisaram dela, ela estava lá. E ela fez a diferença para essas pessoas. Perfeito. Então, veja, isso para mim é um orgulho. Então, se a pessoa não gosta que eu tenha uma tatuagem, só lamento. Só lamento. O problema é dela. Só lamento. Bom, Maria, eu queria aproveitar esse momento para falar do nosso patrocinador oficial aqui, que é o Cealive. Para quem não conhece, o Cealive é uma suplementação alimentar 100% natural. Existem várias vitaminas no Cealive, como zinco, magnésio, triptofano, que ajudam nas questões como ansiedade, insônia. Então, se você fizer uso do Cealive, você vai ter um sono mais reparador, uma noite mais tranquila. Consequentemente, isso vai te ajudar a dar mais foco, né, mais disciplina. E eu consegui um desconto especial para vocês, tá? Vou disponibilizar um QR Code aqui na tela, onde vocês clicando nesse QR Code, vocês têm 20% de desconto, tá? Vindo por mim. Então, Cealive, minha indicação para vocês aí, tá bom? Bom, Maria, vamos lá. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, eu fiz algumas anotações aqui, ó. Os estereótipos que a sociedade impõe para os padrões de mulher perfeita. Vamos falar sobre isso? Ai, menina do céu, a sociedade, ela é muito androcêntrica, ou seja, gira ao redor do homem. E nós, mulheres, somos muito coisificadas. Nessa coisificação, nós somos objetos que têm que permanecer bonitos e jovens para sempre. Essa é a grande questão que está na base do estereótipo do que é uma mulher bonita, uma mulher jovem. Você pode ver, por exemplo, você falou que gosta de conto de princesa, tá? Uhum. A bruxa, o que ela é? Velha. Ou por acaso a Disney já fez alguma princesa velha? Não. Me lembro, não. Não, porque ou é a personagem que sempre é a ruim, que você pode ver. Em qualquer conto de fada, você tem uma personagem que é a velha, bruxa, ruim, malvada. Vocês vejam o nariz adunco, Sim. né? Aquela coisa, então assim, com direito a uma verruga também, porque a velhice traz para nós uma pele mais envelhecida também, com tendência a ter verruga. Você veja quanta coisa, cabelo branco, né? Então assim, e aí o estereótipo da beleza é um estereótipo de uma beleza jovem. Então, claro, é muito difícil para nós estarmos insatisfeitas com nossos corpos. É muito difícil, gente. Muito difícil. Então, todas nós mulheres passamos por isso. Sim. Por nossas insatisfações. Numa época de Instagram e de redes sociais, as comparações são inevitáveis com pessoas que são mais bonitas. Mas aí a gente se vê diante de um dilema. Como vou envelhecer? Se eu envelhecer, vai ser ruim. Mas se eu não envelhecer, eu não posso ser jovem. E daí, se eu morrer jovem, daí eu não vivo. Verdade. É um dilema. Dá um bug, né? Claro, é um dilema, tá? Então, para mim, pessoalmente, na minha jornada, ficar com meus cabelos grisalhos foi uma libertação desses estereótipos. Menina, eu uso a minha credencial de idoso com orgulho que você não imagina. Eu vou correr no parque, mas eu paro na vaga do idoso. Maravilhoso. Espetacular. Adoro fila de idoso do mercado. Sabe por quê? São uma graça as pessoas.
Você bate altos papos. Mas é muito legal, gente. Fila de idoso eu recomendo pra todo mundo. Fala, o pessoal é mais lento. É nada, eles são super divertidos. Então é muito legal. E não te criticam a hora que te vem na fila? Fala, o que essa mulher tá fazendo aqui? Não, porque eu tô lá com a... Porque você não parece. Não, nada. Todo alto dos meus 60. Não, de boa. Não tem esse problema. Já foi criticado alguma vez? Não. Essa fila pra idoso. Tá? Não vai, eu tenho cabelo grisalho, eu tenho minha credencial, meus documentos que provam, então, no problema ninguém questiona. Mas eu acho, assim, que a gente precisa admitir isso, entendeu? Uhum. E, por exemplo, eu me lembro, as primeiras vezes que alguém me chamava de tia ou de senhora, sei lá, quando eu tinha 40 e poucos anos, aquilo parecia que me incomodava. Hoje, tudo que eu quero é ser chamada de senhora, pois eu sou mesmo. E qual é o problema? E eu desejo isso. Desejo que as mulheres tenham esse pensamento, que não é que você diga assim, porque você não parece, você entendeu? Embora eu entenda o que você tenha dito, sim. Não é isto. Porque pelanca, todo mundo tem. Gente, minha pele é super flácida. Hoje que essa manga aqui tá favorecendo, não tá aparecendo muito. Mas não interessa. Interessa a consciência de que eu não consigo ser jovem, porque eu nasci em 1963. Visto que eu não consigo, eu não serei jamais bonita como uma mulher jovem. E tá tudo certo, porque aí o meu padrão é outro. Aí qual é o padrão que eu busco? Eu busco um padrão de poder me agachar para eu ir ao toalete, para eu sentar na cadeira, para eu amarrar meu tênis. O meu padrão é o meu VO2, que eu sempre fico pensando, VO2 máximo, que é a capacidade que o meu corpo tem de aproveitar o oxigênio, né? Que é eu não ter problemas cardiovasculares. Isso é ostentação, né? De fato, aos 60 anos. Isso é ostentação. Eu tenho ateroma, sabe? Na carótida. Eu tenho entupimento na carótida, que ao invés de melhorar o ano passado, ele piorou. Apesar dos exercícios que eu faço e tudo mais. Isso que eu ia falar. Então modifiquei até o tratamento, ele está sendo um tratamento um pouco mais agressivo, porque o ateroma ele tá mole, é uma placa mole, e eu posso ter um AVC. Ora, há estudos que mostram que de 150 minutos a 300 minutos de exercício aeróbico semanal diminui em 70% as chances de ter um AVC. Eu estou nesta faixa. Então, eu tenho menores chances dentro do problema que eu tenho. Ao invés de eu pensar, meu Deus, eu faço tudo isso, eu como saudável e eu tenho isso, eu penso, se eu não tivesse feito isso, eu poderia estar hemiplégica uma hora dessas. A minha mãe teve um AVC com 35 anos. Nossa. Então, por que eu não tive? Provavelmente porque eu levo essa vida saudável. Você está entendendo? Então, assim, aí... A importância, né? Isto é sair do padrão de beleza. Sim. Então, eu admito, sim, que haja mulheres muito bonitas, que haja mulheres num padrão de beleza fantástico, que eu já não pertenço mais. Eu acho ótimo. Mas a minha autoestima não está baseada nisso. Então, eu sou a pessoa que, antes de vir aqui hoje, correu 6 quilômetros na esteira. Então, eu sou essa pessoa. Perfeito. Então, eu não sou a pessoa que está ali buscando uma coisa que eu não posso evitar, que é a passagem do tempo. Então, essa é a bandeira, sabe, contra os estereótipos. Não é nós deixarmos de julgar belo aquilo que é belo. Não. Mas é nós entendermos que as nossas qualificações não são somente as da aparência física. Sim, não limita-se somente ao físico. Em absoluto. Perfeito. E o que eu vejo hoje é isso, né? As pessoas, elas se preocupam muito, né? Com o físico, com a parte estética, né? Pele, preenchimento, botox. Não tem nada de mal, né? Se a medicina tá aí, inclusive, né? Faço, acho lindo, minha filha gosta de fazer em mim, tá tudo certo. Inclusive, né, sua filha já faz o jabá aqui. Minha filha é dermatologista, então... Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? E realmente a gente sabe, né, que com os avanços, né, da medicina e tudo mais, vieram realmente pra facilitar isso. Mas eu acho que hoje a grande questão é o excesso, né? Existem... a gente viu que recentemente teve uma moça super jovem, né? Que faleceu aí que era uma das dançarinas, acho que do
Acho que do Luciano Huck, de alguma coisa. Do Luciano Huck, eu não lembro se era do lembro. Luciano Huck. Sim, mas que fez o... Do programa do Celso Portiolli, parece que ela era. Tava tirando do joelho, isso, né? A lipo, né? Infelizmente, né? A que preço que a vaidade chega, né? Até que ponto que eu posso ir, né? Há um mal, né, em você fazer um Ela detox, era criticada, viu, pelos seus seguidores. Olha o teu joelho, olha o teu joelho. Eu cheguei a ver alguns posts dela. Exatamente. Assim como a gente vê, né, em inúmeros outros casos, esse veio à tona, né? Sim. O tanto de coisa que deve acontecer, né, diariamente aí. A própria Jojo Todinho, né? Não sei se você acompanha a Jojo. Sim, eu gosto, sigo. A Jojo é maravilhosa, né? Ela fez uma bariátrica, né, recentemente, e ela foi bombardeada, né? Bombardeada. Eu gosto muito da autenticidade da Jojo, né? Ela nunca se importou se ela estava acima do peso, com o corpo dela, as críticas, o que falavam. Só que a partir do momento que ela teve a consciência de que o médico alertou ela, você precisa emagrecer. Você vai acabar com a sua vida, a sua saúde, não tá fazendo bem isso pra você. Ela trouxe isso pra consciência e falou, opa, peraí, vou me cuidar. Sim. Então ela pegou essa informação e trouxe a favor dela. Ela tá cagando pra estética dela, se ela tá gordinha, se ela tá magrinha, se ela tá bunduda, se ela tá quadrilzuda. Mas ela fez a cirurgia, né, visando a parte de saúde. Né, as questões da saúde. E ela foi muito criticada no pós-cirurgia, porque todo mundo, nossa, mas não mudou nada. Tinha passado um mês que ela fez a cirurgia, né? E ela tava ali seguindo todos os procedimentos, né, da bariátrica, tomando. E todo mundo criticando. E hoje, né, acho que faz 3 ou 4 meses, mais ou menos, que ela fez a cirurgia. E agora tá começando os resultados, né? Então a gente entende também que isso é um processo, né? Não é do dia pra noite quando você decide mudar, igual você, né, que passou por essa transição. No começo foi difícil, foi desafiador, você teve que lidar com as críticas, assim como você lida até hoje. Mas é a forma como você lida com isso e você sabe onde você quer chegar e é para um bem maior também, né? Veja, e o processo é bem importante. Você falou uma coisa tão importante. A gente tem muitas pessoas com iniciativa e com pouca acabativa, tá? O que frustra muito as pessoas é começar coisas e não terminar. Então eu percebo isso, que é uma frustração tremenda de muitas pessoas, né? Como eu vou terminar tal coisa se eu não consigo me ater a ela, se eu não consigo me apegar ao processo? Veja, pouco a pouco, o nosso sistema de recompensa, ele funciona com várias coisas. Pode funcionar com drogas, mas pode funcionar com comportamentos positivos também. Então, assim, o que é um comportamento positivo? É você dizer, tem um processo, talvez eu não goste dele, mas a cada dia eu vou ter coerência, a cada dia eu vou estar dentro dele. A cada dia. Isso serve para quê? Para estudo, para você aprender uma coisa nova, serve para alimentação, serve para exercício, né? Para tudo, né? O processo, ir pouco a pouco. Críticas sempre acontecerão, seja críticas que sejam, digamos, que venham de pessoas próximas ou pessoas desconhecidas, porque agora com a internet vem para tudo quanto é lado, né? Mas não interessa. Eu acho que interessa o nosso comportamento, sabe? Então, por isso que eu falo muitas vezes disso, de comportamento. E te digo, quando você fala assim, puxa vida, mas a pessoa deixa cabelo, que eu também fui criticada já por isso, tem cabelo grisalho, mas faz procedimento. Eu faço o que eu quiser. O que eu quiser. Ponto. Né? E tá tudo certo. Eu quero estar bem comigo. Eu quero me olhar e achar que tá tudo bem para mim. Exatamente. E isso passa pelo quê? Passa por pessoas que têm um monte de piercings, por exemplo. Nossa, qual é o problema? Ai, furou a cara inteira, mas não é a tua. É a cara dela. Qual é o problema? Ai, a pessoa colocou, sabe aquelas pessoas que colocam até umas próteses? Chifrinho. Tá, desculpe, o que você tem a ver com isso? Sim. Ai, mas parece o quê? Você tem alguma coisa a ver com isso? Você paga as contas dessa pessoa? Você vai levar uma sopa para ela quando ela tá gripada? Então, se você não vai levar uma sopa para alguém que tá gripado, e se a outra pessoa não vai levar uma sopa para você, não tem nada a ver com isso. De verdade. Perfeito. É que infelizmente, né? Infelizmente as pessoas, elas se prendem muito, né? A esse julgamento, né? A opinião mesmo dos outros. Eu quero que você dê a sua opinião quanto a isso. Ó. Os homens que querem estabelecer como as suas parceiras devem se vestir. Questão de cabelo, como que deve cortar. A gente sabe que hoje, né? Por exemplo, eu, né, sou casada. A opinião do meu esposo conta sim muito pra mim. Mas o que eu vejo hoje também, né, o que acontece
até mesmo dentro de relacionamentos, né, mais tóxicos, é a pessoa querer moldar a pessoa para ela. Não, você tem que andar assim, você tem que se vestir assim, o seu cabelo tem que ser assim, como já aconteceu comigo, tá? Num relacionamento anterior. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. É interessante porque eu tô com esse pensamento muito fresco na cabeça, porque eu assisti sábado passado Priscila, sobre a esposa do Elvis Presley. Eu fui ao cinema, tá? Legal. Tá, então eu assisti o filme e assim, o que aconteceu com esse filme? Eu detestei inicialmente porque ele é um filme escuro. Sabe quando você tá no celular que a tela fica mais escura do que você gostaria? Eu já não tenho paciência. Eu também não tenho. Então o filme inteiro escuro, só que eu tava no cinema, eu falei, não posso ir embora, vou continuar. Meu noivo e eu estávamos lá. E aí, inicialmente, eu achei a história um pouco desconexa, porque era quando ela o conheceu, ela tinha 14 anos, ela morava na Alemanha, o pai trabalhava numa base americana e o Elvis fazia serviço militar lá, então ela o conheceu nessas circunstâncias, né? Depois ela, com 16 ou 17, foi para os Estados Unidos para ficar com ele e depois casou. Então basicamente, esse é o recorte do filme. Só que aí, começa. O Elvis falou que ela deveria pintar o cabelo de preto e maquiar o olho assim, assim, assado. E começou a dizer as roupas que ela deveria vestir. Ela queria trabalhar um part-time numa loja enquanto ela estudava, porque ela tinha que acabar os estudos. Aí ele falou, não, você tem que estar disponível para mim e tal. E o que aconteceu? Aquilo me incomodou muito. Depois que eu saí do cinema, aquilo lá, você veja que interessante, o gatilho que eu tive me incomodou demais. Não que eu tenha sofrido isso, mas é porque eu nasci nos anos 60, eu vi isso acontecer. Na minha casa, eu vi meu pai falar para minha mãe que ia trocar ela por duas de 20 quando ela tinha 40, mas brincando, e ela rindo, e todo mundo rindo junto na sala, todo mundo achando engraçado isso. Então, eu vi toda uma sociedade machista construindo esta imagem de coisificação da mulher. Então, quando um homem aponta para você como você deve andar vestido, não que nós não possamos dizer também para nossa cara metade, olha, eu prefiro que você ponha essa roupa, ai que bonitinho que você fica com esses shorts, whatever. Não. Mas quando a gente vê imposição, o que é diferente de opinião, tá? E uma imposição vinda por parte de um homem, nós vemos um reflexo dessa sociedade machista que apareceu nesse filme do Elvis. Foi bem interessante. Exato. Sabe, esse reflexo de uma... Então, você entende como é? É assim, a sociedade androcêntrica, girando ao redor do homem. Então, o homem é o centro. Então, o homem decide, então, que terá mulheres só bonitas e jovens ao seu redor. Então, ele as coisifica. Coisificando uma mulher, a mulher, então, se veste como ele diz que ela deve se vestir. Como ele acha que é adequado que ela se vista. Você está entendendo? Então, assim, e aí nós temos toda uma aceitação. Aí, mas por que uma mulher aceita? Vamos lá. Por quê? Porque quando ela nasce e quando ela está nesse tipo de educação, ela entende que o casamento é uma finalidade de vida. Ter uma família é aquilo que deveria ter, porque uma mulher que não tem família, o que é? Solteirona. Solteirona é uma coisa ruim. Solteirão é uma coisa boa. O solteirão é o pegador. A solteirona é a encalhada. Olha a diferença, né? Então, claro, aí ela aceita. Então, mulheres têm mais tendência a ter dependência emocional, porque aceitam mais as imposições dos maridos, porque aceitam essa coisificação. Dentro dessa coisificação, eu acho que eu preciso ser mais jovem, mais bonita, não aceito minha velhice. E o que eu faço? Eu contribuo com essa indústria bilionária da beleza. Porque enquanto houver uma mulher insatisfeita, haverá alguém lucrando com essa insatisfação dela. Perfeito. Perfeito, entendeu? Gente, então, se a gente conseguir cortar esses mecanismos, a gente, claro, pode aceitar a opinião de outra pessoa, mas não aceita a imposição, o que é bem diferente. É diferente. E aí vem a questão também do que uma mulher mais velha pode vestir ou não. Que tipo de cabelo ela pode usar ou não. Como ela deve se comportar. Você entendeu? Então, vem todas as questões, né? Porque também tem isso. Porque nós, mulheres, temos esse problema. Depois de uma certa faixa etária, a nós não é permitido mais mostrar as pernas. Não é permitido usar decote.
Cabelo comprido. longo. Você entendeu? Então, você veja quantas coisas estão, assim, todas nesse conceito, né, muito machista, né, de você ter que permanecer naquelas regras, naqueles ditames da sociedade. Por isso que eu digo, vamos nos importar menos com a forma pelas quais as pessoas se manifestam no seu vestir, entendeu? Porque cada um se manifesta do jeito que quiser. Mulheres falando para outras, ela se veste vulgar. Oi? Fica quieta. Deixa a outra se vestir do jeito que ela quiser. Ai, mas vulgar quer dizer o quê? É muito subjetivo, né? Que coisa pior, então, que a expressão rodada, então? Ontem eu ouvi uma menina que estava se fazendo de feminista dizer, mas a fulana era rodada. Eu disse, oi? Que história é essa? Quer dizer, ela teve suas experiências e por isso ela vai ser chamada por uma palavra que não é adequada? E alguém já falou em homem rodado? Não, né? Não, sobre que interessante, isso ninguém fala. Né? Que interessante. Você entendeu? Então, como você disse, né? O homem, né, nessa posição, ele é dado como o garanhão, né? O gostosão, o pegador, né? Isso. E a mulher, né? Infelizmente, né? Tem essa questão, né? Do rodada. Isso. E nós, mulheres, nós compramos essa. Você entendeu como nós somos ingênuas? Nós compramos essa ideia. E aí nós nos tornamos as inimigas de nós mesmas. E a gente vai para outro conceito que é muito importante, que é a sororidade. Pessoal, sororidade o que é? Exato. Eu olhar a menina vestida com a roupa talvez que eu não vestiria, mas tá tudo certo. Quem sou eu para dizer que ela é vulgar? Ou que ela é vagabunda? Ou que ela é rodada? Gente, que história é essa? Exatamente. Que mundo nós vivemos em que nós, mulheres, nos tornamos nossas próprias inimigas? Eu vejo isso acontecer diariamente, né? Às vezes, tipo, a gente sai, a gente se arruma, né? E pra quem que a gente tá se arrumando? Lógico, às vezes é pro boy, né? É pro maridão ali, é pro noivo. Mas a gente sim se arruma pra outras mulheres. Por quê? Porque a primeira que vai te olhar e vai te julgar, né? Ou vai te elogiar, é a mulher. E se você for num lugar que tem a tua inimiga de infância, pior ainda, né? Piorou. Aí você se arruma mesmo, Piorou. Né? Verdade. Mas voltando para essa questão, né, dos homens, né, que querem estabelecer, né, a forma como as mulheres... Hoje eu vejo que muitas mulheres, elas estão perdendo, né, a sua essência, a forma mesmo como você gostaria de se vestir, de lidar, em prol da opinião, né, do outro, né, do seu parceiro, né? Não sei se por uma questão de submissão, por uma questão de dependência, né, emocional também, aquele medo de perder. Mas se eu for eu mesma, ele não vai me aceitar. Então, isso tá muito ligado à autoestima, né, Maria? Bastante. Aí a gente volta sempre àqueles pilares. No pilar da atitude. Você falou dependência emocional e a gente não pode esquecer que não é sempre, mas às vezes é uma dependência financeira também. Né? E nós pensamos também que nós somos maiores do que isso, sabe? Somos maiores do que uma pessoa dependente financeiramente de um homem. E nós precisamos também pensar nisso, tá? Com pensar certeza. De forma muito séria. Porque quando você se coloca nas mãos de alguém, é muito perigoso. Exatamente. Você fica sujeita a mudanças por parte daquela pessoa. Até veio uma das convidadas que veio aqui no podcast, quando ela saiu do casamento dela, ela falou, Mari, eu tive que me preparar para eu sair do meu casamento. E é muito importante falar sobre isso também, né? Porque as mulheres, elas têm medo, às vezes, quando existe essa dependência, principalmente financeira, tem medo, né, de sair do relacionamento. Mas o que vai ser de mim, né? O que vai acontecer, né, da minha família? Às vezes tem filhos. Então é importante você também se preparar, né, para sair. Se você tá num relacionamento, né, que não tá te fazendo bem, que você sabe que você é diminuída, que você não é valorizada, e que você sabe que você precisa trabalhar a sua autoestima, se prepare para sair dessa relação, né? Às vezes você não vai conseguir sair nesse momento, mas se preparar para isso. Isso, se preparar psicologicamente e até materialmente também, sabe? Se profissionalizar. Eu vejo pessoas tão vencedoras. Eu cito com muita frequência um exemplo que eu acho assim emblemático para mim. Uma seguidora uma vez mandou para mim uma mensagem. Eu tô muito triste porque minha vida tá assim, assado, e conta do relacionamento abusivo dela e fala assim, e eu não sei fazer nada, eu só fico aqui cozinhando. Aí eu me dei um estralo e falei assim, por que você não, juro por Deus que eu falei isso pra menina, por que você não faz 2 pães e vende amanhã na vizinhança? Eu perguntei, sabe fazer pão? Ela falou, sei. Faz 2 pães e vende na vizinhança. Só vou te resumir, que ela me manda hoje
cada fotografia de salgado que ela faz que você não tem ideia. Não creio. Gente, ela teve até, pra você ter uma ideia, buffet de festa infantil. Depois não gostou mais. Depois ela desistiu, ela falou que era muito trabalho, Maria, tá, voltei pros salgados e tal. Menina, vendendo até pra padaria salgado. Aí ela começou, você entendeu? Eu me lembro que no dia seguinte ela vendeu 4. Ela falou pra mim. E aí ela fez mais até, entendeu? Aí eu comecei a seguir o perfil dela do Instagram, né? Olha só. Ela com uma bicicleta, a fotografia dela agradecendo e tal, não sei o quê, cheia de pães assim que ela ia entregar, tá? Aí depois um dia ela me mandou uma mensagem. Maria, eu comprei uma bis. Juro, eu sou tão ignorante, eu não entendo nada. Eu não sabia que era bis, que era uma moto, tá? Você achou que era um chocolate. Aí ela comprou a bis. Depois comprou carro. Eu não estou brincando. Olha que beleza. Ela já mandou pro espaço aquela pessoa que não valia a pena na vida dela, tá? Feliz e ótima da vida, fazendo coisas deliciosas. Depois ela falou que agora ser fit que nem você. Era muito engraçado. Aí ela começou aí a fazer academia. Você veja quanta coisa legal. Agora, uma outra vez, eu pensei, deu certo a fórmula, fiz a mesma coisa. Falei pra outra, faz também, né? Não fez nada. Não fez nada. Então assim... Você vê a diferença, né, de uma pessoa para outra, né? Eu acho incrível, assim, a capacidade, né, de adaptação das pessoas e, às vezes, nem você conhece, de fato, a capacidade e o poder que você tem, né? Isso. E, às vezes, tudo que a gente precisa é de um start ou de uma palavra incentivadora, né? De alguém que vem ali, te apoie. Foram apenas 2 palavras, né? 3 palavras que você falou. Faça pão. Né? E que conseguiu transformar a vida dessa mulher, menina, né? E aí não veio aquela história, eu não sei vender, porque muitas pessoas dizem desculpas, isso. Não, foi lá e fez. Eu lembro de uma outra pessoa, mas essa não foi incentivada por mim, que ela começou com R$10 torrando amendoim na casa dela. Torrou amendoim, empacotou, grampeou, saquinho e vendeu. E daí mais, daí virou amendoinzeira, entendeu? Então você veja quantas coisas a gente pode fazer. A economia informal, ela nos proporciona algumas possibilidades para nós, que muitas vezes precisamos, né, ter um horário mais livre e termos, assim, digamos assim, uma disponibilidade maior para filhos, tá? Muitas pessoas também, a gente não pode esquecer, são mães de filhos que têm algumas deficiências e que requerem mais cuidados e estão, mesmo assim, num relacionamento inadequado. A gente não pode esquecer. Não é empreender, não é magnífico e fácil para todo mundo, mas todos nós, dentro das nossas possibilidades, podemos nos desenvolver. Com certeza, Maria. Bom, o nosso bate-papo tá demais, mas já estamos indo aqui para a nossa reta final e eu queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo, olhar para essa câmera e passa uma mensagem assim, de tudo que a gente falou um pouco. Olha, autoestima, então vamos lá para a coisa mais assim básica e que vai te ajudar. Autoestima é aquilo que você estima que você vale, o quanto eu valho. E o quanto você vale, o quanto eu valho, o quanto a Mariana vale, o quanto qualquer pessoa vale, baseia-se em vários pilares. Não é aparência física. Então, eu valho pelos valores que eu tenho, eu valho pelas coisas que eu penso, eu valho pelas atitudes que eu tomo, pela minha capacidade de permanecer numa determinada meta, honrar determinada escolha. Então, esses são todos os valores que juntos dão a nossa autoestima. Se você acha que a tua autoestima está rebaixada, então você tenta implementar um lugar que eu tenho certeza que não tem erro, a tua atitude, o teu comportamento. Comece, por exemplo, a limpar aquela gaveta que está em desordem na tua casa. Uma gaveta. No outro dia você vai arrumar outra coisa, no outro dia você vai limpar aquele tapetinho lá de fora que está horroroso. Aí outro dia você vai comer saudável. Aí outro dia você vai dizer, olha, peraí, eu vou começar a dar uma caminhada. Então assim, essas coisinhas, todas elas juntas, mas feitas com continuidade, aumentam a autoestima. E aí, querida, depois que você aumenta a tua autoestima, não tem pra ninguém. Você é super realizadora. Maravilhosa! Depois que a sua autoestima melhora, ninguém te segura, mulherada.
Ninguém te segura. E é isso. Vou finalizar o nosso quadro aqui agora com um bate-volta, tá? Vou falar uma palavra. Ai, meu Deus do céu. Mas você não me pediu pra ensaiar? Eu não preparei na minha casa? Mas eu não é fiz isso nada. mesmo, é essa surprise. Ai. Gostamos disso. É coisa... Eu não vou te colocar em maus lençóis, tá? Ah, espero. Vamos lá. Vai ser coisa rápida. Vou falar uma palavra e você pode me falar ou em uma frase ou em outra palavra o que isso te representa, tá? Família. Bastante coisa, mas não tudo quando a família é tóxica. E nós precisamos lembrar disso, tá? Algumas famílias são tóxicas, então a família é muito para nós. A família pode ser tudo para nós, mas vamos nos lembrar, se a nossa família é tóxica, nós precisamos nos distanciar pela nossa sanidade mental. Uau, adorei essa resposta. Já viram que essa mulher é muito autêntica, né, gente? Um sonho ainda não realizado. Ter as 6 medalhas das 6 maiores maratonas do mundo. Eu tenho 2, faltam 4. Que linda. Uma insegurança ou um medo. Uma insegurança ou medo? Medo. Sim, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser atropelada, você acredita? Sério? Quando eu tô correndo, quando eu ouço uma buzina, eu chego a tremer. Que bizarro. Eu tenho medo de ser atropelada, de verdade. Eu acho que se me perguntassem isso, eu ia falar Sim. medo de aranha. É um medo, uai. Sim. Eu tenho medo de aranha, uai. É um medo. Eu não gosto, mas também não desgosto tanto assim. Mas eu tenho medo de ser atropelada. Isso é um medo real. Você corre na pista, né, Maria? Eu corro na ciclovia, Na tudo ciclovia. certinho. Mas eu sempre penso, nossa, tomara que esse ônibus não saia da pista. É um medo. É um medo. Eu tenho medo, é verdade. Mas eu sempre penso, eu faço o sinal da cruz. Cada vez que acontece Sim. uma buzinada, alguma coisa assim, uma freada que eu ouço, eu faço o sinal da cruz. Faz uma oração antes Sim. de ir pra maratona e tá tudo certo. E um arrependimento. Um arrependimento, ter ligado tanto para as minhas detratoras quando eu sofria bullying na adolescência. E durante muitos anos, aquilo foi muito importante para mim. Então, eu sofri muito bullying, pessoas me trataram muito mal e aquilo me marcou bastante por mais anos do que deveria. Mas também foi essencial, né? Para você tomar consciência de quem você era e de onde você gostaria de chegar. Faz onde parte você da minha chegou trajetória. Mas eu Faz sofri parte. mais do que devia, por mais tempo do que deveria, sabe? Isso é um arrependimento. Eu vejo que é muito complexo você se preocupar tanto com aquilo que os outros falam de você. Sim, mas foi o autoconhecimento também que conseguiu fazer você ter consciência disso, né? De que não valia a pena. E hoje você tá aqui, essa mulher plena, maravilhosa, forte. Eu amei te conhecer, Maria. Eu também, Mari, querida, Quero linda. já desde já, né, te agradecer por você não ter medido esforços, né? Ela veio de Curitiba, gente. Tem gente que tá em São Paulo e fica comprando desculpas pra vir no meu podcast, Imagina. Ai, porque é longe. Uma horinha, não deu? Uma horinha e meia. Menina, tudo certo. Você tá certo. em Alphaville, 50 minutinhos, tá, gente? Por favor, ó. É muito fácil. Desculpa. Não, e olha, e você, com essa quantidade de informação bonita que você traz, duas seguidoras tão bacanas, que merecem um bom conhecimento, a gente não pode poupar, não. Esforço nenhum pra vir aqui, claro que não. Eu penso muito nisso, sabe? Qual que é o meu propósito, a minha missão, né? Isso que a pessoa me convidou, me chamou, tá de acordo com o meu propósito, do que eu quero passar para as pessoas? Então faz sentido? Isso. Se faz sentido, vem, abraça, está aqui. E você, né, não mediu esforços, está aqui. Absoluto. Eu fiquei muito feliz de te conhecer, querida, não te conhecia. Estou muito feliz de estar com você. Amei de verdade. Obrigada. E agradeço a sua presença Obrigada, aqui meu amor. no nosso Obrigada, podcast, uma linda. Maria. E olha, querida, você transformou tua vida também sozinha, tá? Claro que você teve outras ajudas, mas buscou autoconhecimento e isso é fundamental para que eu te dê meus parabéns, tá, querida? Você é uma linda. Obrigada, Maria. Deus abençoe. Fala um pouquinho também do seu trabalho, como que as pessoas te encontram nas redes sociais. Bom, você deve colocar ali embaixo, né? Vamos, a gente vai colocar como me aqui, encontrar, né? A gente vai colocar o seu @. Hoje você tem algum curso? Tenho. Como que as pessoas te Sim, eu tenho vários cursos. Eu tenho um curso de inteligência emocional, todos na plataforma Hotmart. Isso eu tenho. Na bio, a gente acha todos os links, né? Tem um curso que é muito bom, Dependência Emocional Nunca Mais, que é o primeiro curso de
de dependência emocional do mundo. Ai, Eu lancei show. o ano passado. Eu tenho mais de 7.000 alunas. Uau. É muita gente, tá? Então, assim, são cursos de desenvolvimento Tá pessoal. aberto que eu para afiliados? o seu super. curso? Tá aberto para afiliados também. Tá aberto para afiliados, sim, sim. Tá aberto para afiliados, sim. Legal, maravilha. A gente vai deixar o arroba da Maria aqui, então, para vocês, tá bom? E para você que assistiu até aqui, quero agradecer a audiência de vocês. Para quem ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários qual foi o maior insight, a maior ideia, a maior percepção que você teve. E encaminha para as amigas, para as primas, para as tias, para a mãe, para quem vocês quiserem, tá, gente? Vamos espalhar amor e, para começar, né, do amor próprio, que é o maior amor que a gente pode ter. Conteúdo de valor verdade? como o teu tem que ser propagado, tá? Tem que ser propagado. Tem que ser. E é isso, pessoal. Espero vocês na próxima. Em breve a gente vem com mais vídeos, com mais conteúdos como esse para vocês. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Muito obrigada.